Bom, integrantes da oposição travaram todas as votações no Congresso em protesto contra o STF. Segundo o senador Rogério Marinho, líder do grupo na Casa, a Corte estaria invadindo competências do Legislativo e decidindo sobre temas como descriminalização do aborto, contribuição para sindicatos e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Hoje, durante o dia de hoje, senhor presidente, nós tivemos uma série de reuniões com representantes da oposição, de frentes parlamentares que atuam tanto na Câmara como no Senado da República. E hoje, senhor presidente, nós vamos nos posicionar aqui no plenário, independente do mérito das matérias, reconhecendo inclusive a necessidade de estarmos aqui prestando serviço à sociedade e votando, né? Nós vamos obstruir, né, as votações de hoje. E nós o fazemos, senhor presidente, com uma demonstração de nosso incômodo em relação à invasão de prerrogativas. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que a obstrução da pauta é uma reação ao ativismo judicial do STF. Acabamos de derrubar a sessão do Senado Federal numa obstrução conjunta da oposição aqui nessa Casa Revisora da República, tendo em vista os abusos, a falta de respeito do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre droga, aborto, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui e eles desfazem lá. É importante mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político-ideológico. A obstrução adiou a votação do projeto de lei que pretende fortalecer a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A votação será retomada assim que houver quórum necessário para sua conclusão. Bom, e agora vamos incluir Carlo Cauti na roda. Carlo, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero lembrar também a quem está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro que logo mais nós vamos receber aqui o senador Eduardo Girão para conversar conosco a respeito de obstrução, marco temporal, enfim, tem muito assunto. Brasília está pegando fogo hoje nesta quarta-feira. Carlo Cauti, finalmente será que o Congresso acordou? Até quando eles vão esticar a corda, né, obstruindo as votações no Congresso, hein, Carlo? Pois é, Paula, boa noite a todos, boa noite à bancada maravilhosa, com quem tem o prazer e a honra de compartilhar esse programa, e boa noite ao nosso público. Bom, Paula, finalmente, né, o gigante acordou, diria alguém, o Congresso acordou. Estava já mais do que na hora de mostrar que o Legislativo, se chama assim, porque ele tem o papel e o dever, além do direito, de legislar e não ser atropelado, asfaltado, ser colocado de lado, escanteado pelo Supremo Tribunal Federal, que em nenhum país do mundo se torna a terceira Câmara da nação. O Supremo Tribunal Federal deveria julgar causas de relevância constitucional e eventualmente interpretar a lei, não legiferar. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Um dos juízes, né, a Ana estava comentando isso alguns dias atrás, um dos juízes mais famosos da Corte Suprema Americana, o Anthony Scalia, ele também salientava sempre que a Constituição ela não pode ser modificada, ela não é elástica, ela não pode ser alterada no bem entender, no bem prazer de cada juízo, de cada composição da Corte, porque a Corte também muda, as cortes mudam, e elas não são eleitas pelo povo, elas são nomeadas, elas são apontadas pelo chefe do Executivo, pelo Presidente da República. Então elas não podem se tornar a bengala de um governo que não foi capaz de ganhar as eleições no Congresso Federal, que é o caso aqui no Brasil. O governo federal, ele não tem a maioria na Câmara e no Senado, assim como não tinha maioria no passado, durante os primeiros governos do PT. No passado, o PT tinha uma posição um pouco mais confortável, porque ele mais ou menos conseguia obter 30% dos assentos entre PT e partidos diretamente aliados. Hoje é muito menos do que isso, estamos falando de pouco mais de 10%. Então, o desespero do governo em fazer passar
pautas que ele necessita para levar adiante as promessas fantasmagóricas que ele fez durante a campanha, o obrigam a pedir socorro ao Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Haddad, né, falou isso no começo da semana, ele disse abertamente que ele pede compreensão, para que o judiciário, o STF, aprove tudo aquilo que o governo gostaria que fosse aprovado. Então, o mercado financeiro já está se preparando para que, mesmo se o Congresso Nacional não quiser, e o Congresso não quer um aumento da carga tributária, quem vai impor isso, de fato, será o Supremo Tribunal Federal. Estava ouvindo hoje alguns economistas nos principais bancos brasileiros, o economista-chefe do maior banco de investimento da América Latina, que disse abertamente que a chance de ter uma carga tributária invariada até o final do mandato de Lula é zero. Ou seja, eles já estão aguardando um aumento da carga tributária nos próximos meses, que não virá do Congresso, porque os congressistas sabem que se eles votarem o aumento dos impostos, eles não são reeleitos na próxima vez, mas isso não é um problema para juízes, que aqui no Brasil se chamam ministros, e que são vitalícios, que não têm esse encontro marcado com as urnas. Então temos uma desresponsabilização de um lado do governo, que não tem mais o papel de convencer o Congresso da necessidade das medidas que ele quer, porque não fazem sentido nenhum várias medidas que o governo quer implementar, mas tem a capacidade de impor essas medidas através da terceira Câmara, né, da bengala do governo federal, que se chama Supremo Tribunal Federal. Isso não é apenas inconstitucional, não é apenas ilegal, como finalmente o Legislativo está mostrando, mas é profundamente imoral, porque é uma violência contra a democracia brasileira. Silvio Navarro estava acompanhando aqui no site da Revista Oeste, na coluna O Ponto, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já reconheceu a obstrução hoje no Congresso Nacional, inclusive por parte da oposição e de 18 frentes parlamentares. Está aí, inclusive, aqui na tela a gente exibindo a nota da coluna O Ponto, assinada pela nossa repórter Ruth Moraes, direto de Brasília. Então, Lira reconhecendo a obstrução na Câmara. E quero te perguntar como é que está a repercussão disso em Brasília, Silvio. Paula, os líderes dos partidos, os líderes das bancadas, eles têm grupos de WhatsApp e o presidente Arthur Lira faz parte desses grupos e ele reagiu, ele respondeu positivamente, reconhecendo toda essa ação, toda essa frente que se formou ontem. Nós noticiamos, inclusive, no nosso Oeste Sem Filtro. Depois houve uma reunião na residência oficial e, como você disse, a tarde é quente hoje no Congresso Nacional. Nós vamos falar daqui a pouco, inclusive, sobre a votação no Senado, já em plenário do marco temporal, passou a tarde pela comissão, já foi aprovada a urgência e está no plenário. Parece ser um start político do Congresso Nacional, o que é algo que a sociedade cobra há muito tempo, desde o início do ano, e que, diante desse ativismo desenfreado do Supremo Tribunal Federal, decidindo legislar, não há outro termo, decidindo atropelar o Congresso Nacional, parece que os ministros do Supremo atravessaram de vez a Praça dos Três Poderes e resolveram votar aborto, porte de drogas, votar o marco temporal, enfim, avançando sobre pautas que cabem ao Legislativo. Então, algumas frentes que representam setores importantíssimos da nossa sociedade, a frente da agropecuária, né, a bancada do agro, a bancada da bala, a bancada da segurança pública, os evangélicos, o Senado parece, apesar de ter uma maioria governista, ter conseguido apoio de alguns parlamentares mais independentes e a própria insatisfação, ainda que do jeito dele, que a gente conhece bem qual é, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que preside o Congresso, acumula essa função. Então, repito, parece ser um start político. Vamos aguardar a efetividade dessas medidas, mas é algo que a sociedade cobra. E dado o distanciamento dos nossos congressistas, dos eleitores, tão pouco tempo depois das urnas, né? A eleição foi em outubro do ano passado, parece ser algo positivo. Nós estamos aqui todos os dias cobrando que eles façam alguma coisa em defesa da nossa Constituição, em defesa de quem os colocou lá, porque eles têm mandato. Os ministros do Supremo não têm mandato, não têm um único voto. Eles foram, o mandato deles, quem os indica é o presidente da República. E, como a gente sempre gosta de frisar, cada um daqueles ministros do Supremo tem o direito de advogar pela causa que bem entender.
desde que eles pendurem a toga, se candidatem e sejam eleitos para fazer isso na tribuna do parlamento. O judiciário não é parlamento. Cris, quero te ouvir também sobre essas obstruções que estão ocorrendo, então, no Congresso Nacional. Ontem já surtiu o efeito, né? A gente acabou de comentar que a obstrução adiou, então, a votação de um projeto de lei que pretendia, né, discutir o fortalecimento e atuação dos conselhos de alimentação escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, por falta de quórum, não houve a votação. Como disse, então, o Silvio, né? A gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver até onde o Congresso vai realmente segurar e se manter essa postura firme aí de pressionar o STF. E é importante, né? Tava lendo o nosso chat aqui, o pessoal vibrando, finalmente, né? Finalmente os parlamentares acordando, porque não dá mais, são 9 meses de desgoverno, como a Ana sempre repete aqui, e eu gosto também de enfatizar, nenhum projeto de país, simplesmente destruindo projetos que foram implantados no governo passado e vinham dando certo, mas tinham a marca do governo Bolsonaro, então não pode, ou mudando de nome, né, tentando fazer diferente, mas, por exemplo, o Auxílio Brasil virou Bolsa Família e tirou mais de 1 milhão de famílias dessa ajuda que o PT, né, sempre disse que era tão necessária, talvez porque o Auxílio Brasil foi aumentado, né, no governo Bolsonaro, mas havia um corte de gastos, uma tentativa incessante de gastar menos do que se arrecadava, ao contrário desse desgoverno que está aí gastando muito mais do que podia, fazendo rombo desde antes de assumir, né, já conseguindo induzir o Congresso lá no período de transição a aprovar a PEC do rombo, e agora já o arcabouço aí prevendo mais rombo. Então é um governo gastador, sem projeto, que só decepciona, inclusive os que fizeram L ali, né, de última hora, que estavam com medinho de votar no ex-presidente, no então presidente Bolsonaro, né, votar para a reeleição, que não gostavam de algumas atitudes, de algumas falas, especialmente do presidente, e se arriscaram e agora estão aí vendo no que deu fazer o L, né, durante a campanha. Aí a gente pega aqui, além dessa euforia no chat, o pessoal dizendo finalmente o Congresso acordou, e eu acho que é um movimento legítimo, porque a gente citou algumas pautas aqui, mas tem descriminalização de drogas, tem a confirmação, né, dos direitos políticos preservados de Dilma, tem muitos tapas na cara do Congresso aí sendo dados nos últimos dias, e num processo cada vez mais acelerado, parece que andando em paralelo com o projeto de vingança que Lula já falou com todas as letras que colocaria a cabo e está efetivamente colocando. Então, só para dar alguns destaques, vocês citaram aí o senador Girão, que logo mais estará conosco, mas de ontem para hoje, eu compartilhei dois posts aqui de parlamentares que eu achei bastante informativos. A deputada Bia Kicis coloca a lista imensa de frentes parlamentares apoiando essa iniciativa do Congresso finalmente erguer a voz contra o STF, e 2 partidos políticos, o PL e o Partido Novo. Então já tem 2 partidos inteiros junto com todas essas frentes parlamentares, frente parlamentar evangélica, frente parlamentar católica, frente parlamentar do agro, enfim, dos produtores de leite, os CACs, tem várias frentes parlamentares aí atuando nessa causa de deixem o legislativo legislar, recolham-se ao quadrado de vocês são julgadores, sequer tem voto para estar aí querendo definir os rumos do país apenas em 11 cabeças, né? Mas um outro que eu destacaria aqui que se manifestou, também compartilhei, Marcel Van Hatten, deputado, escreveu, eu vou ler aqui porque merece ser lido o tweet dele. Chega, acabou, a Câmara dos Deputados precisa dar um basta ao STF, o momento é crítico. Hoje não adianta mais o parlamento se pronunciar sobre aborto, drogas, direito de propriedade, imposto sindical, por exemplo, porque o Supremo decide e tem a última palavra, desrespeitando a Constituição. Cabe ao parlamento legislar, jamais ao STF. Os parlamentares precisam demonstrar que não aceitam esse abuso de poder, precisam dar um basta. Caso contrário, nosso silêncio será conivente. É hora de nos manifestarmos com contundência de que não aceitaremos ditaduras no país e não estamos de acordo com os abusos dos ministros do STF que agem como ditadores e que devem sofrer impeachment por parte do Senado. E ele termina dando um recado para a população. A população precisa ir às ruas e demonstrar que o Brasil é o que mais importa, que nossa democracia
precisa ser preservada. E só para finalizar, Paula, eu lembro que não são as únicas vozes que decidiram nos últimos dias dar um basta. Tem todas essas vozes no parlamento. A gente teve recentemente, num julgamento lá dentro do STF, o primeiro, né? O julgamento do primeiro réu do 8 de janeiro, o ex-desembargador Sebastião Coelho falando verdades para aqueles ministros que se acham reis. E logo na sequência, no CIPEC, agora no fim de semana, o nosso colega Adriles também falando com todas as letras. Se a população foi para a rua legitimamente gritar fora Collor, fora FHC, fora Lula, fora Dilma, fora Bolsonaro, por que não pode gritar fora Alexandre de Moraes, por exemplo, que é uma pessoa que sequer concorreu a cargo público? Então ficam os recados aí, a sociedade se unindo para tentar, junta e unida, falar o que importa, né? O que nós queremos, porque afinal de contas diz a Constituição, né, que democracia é feita do povo e para o povo. Ana, também quero te ouvir em relação a essa movimentação que está ocorrendo em Brasília com a obstrução de votações no Congresso. E quero lembrar quem nos acompanha que logo mais nós vamos receber o senador Eduardo Girão para uma entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, Paula, para não ficar repetitiva no que os meus parceiros disseram, né, concordo com todos eles, né, a prerrogativa de legislar é do Legislativo, é do Congresso, e a oposição decidindo enfrentar o STF dessa maneira, bravamente, né, travando as votações no Congresso, é para ser exaltado, para ser aplaudido. Espero que mesmo que venha algumas retaliações, porque nunca sabe, né, com a história do que nós temos, a jabuticaba que nós temos no Brasil, do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, nós sabemos muito bem que alguns ministros do STF, eles podem manter alguns parlamentares reféns, né, fazer ameaças. Então, espero que travando essas votações no Congresso para mostrar que o STF não pode legislar, que eles consigam se manter aí firmes nessa posição brava e corajosa. Então, portanto, Paula, assino embaixo em relação a tudo que os meus colegas disseram. Eu vou então partir para um outro lado que eu comentei ontem e que para mim é uma causa caríssima e que nós precisamos discutir, que é o tal do plebiscito sobre o aborto. Nós precisamos bater nessa tecla porque o remédio pode se tornar um veneno, Paula. Eu sei que há boas intenções, né? Até do senador Rogério Marinho pode ter, acredito nas boas intenções de ouvir a população brasileira, já que é uma nação conservadora, pró-vida, que defende a vida de inocentes. Só que esse plebiscito pode ser um baita tiro no pé, Paula, e eu quero até conversar sobre isso, vou perguntar sobre isso ao senador Girão. Primeiro que nós vamos usar essas urnas, as sacrossantas caixinhas eletrônicas, que nós não podemos, as intocáveis caixinhas eletrônicas, né, que a gente não podemos perguntar absolutamente nada sobre elas. Nós vamos usar essas caixinhas eletrônicas estranhas, né, para dizer o mínimo, diante de um plebiscito tão importante, mas eu vou além disso. Nós não temos que discutir a vida de inocentes num plebiscito. É um direito inalienável. O direito à vida é um direito inalienável concedido por Deus. E ninguém tem o direito de tirar esse direito, né? Seja antes do nascimento ou depois do nascimento. Eu falei ontem aqui sobre a Califórnia, postei o vídeo do meu comentário de ontem no meu Instagram, está lá o meu comentário sobre a Califórnia, o que se tornou a Califórnia, porque abrimos a discussão sobre o aborto na Califórnia, começou com 10 semanas, 12, 16, e agora o aborto é legalizado até a viabilidade do feto. Agora, o curioso, Paula, que eu não falei ontem, para completar esse meu comentário de ontem e de hoje sobre a Califórnia. O aborto aqui é legalizado até a viabilidade do feto. No entanto, se uma mulher grávida é assassinada, aquela pessoa responde por duplo homicídio.
Não responde por homicídio simples apenas do adulto. Se ela está grávida, o assassino responde na justiça por duplo homicídio. Mas o aborto, aí a gente não podemos falar assassinato de bebês? É uma hipocrisia só. Então, eu vou passar a bola para você, daqui a pouco a gente conversa com o senador Girão, porque eu acho que esse plebiscito não tem que ser debatido. A imprensa detém aí o poder financeiro, o poder da narrativa e pode ludibriar muita gente com fatos distorcidos, informações falsas e outra. Os senadores, os deputados já foram eleitos para representar as opiniões da população. Não tem que jogar isso para o povo de novo. Tem que trazer o debate, como eles estão fazendo agora, travando as votações para que a prerrogativa de legislar volte para o Congresso e trazer esse debate, então, para o Congresso. Carlos, quer complementar para a gente fechar a roda rapidamente aí um minutinho? Eu só queria complementar nessa questão que a Paula estava falando justamente da experiência internacional. No meu país, na Itália, primeiramente, obviamente, concordo 100% com a Paula, sou o primeiro a ser contrário. O aborto como um todo é uma vida, isso tudo, sem dúvida nenhuma, mas só queria contar o que aconteceu na Itália nos anos 80, quando houve um referêndum por lá, e ganhou, por sinal, ganhou a possibilidade de abortar na Itália. Primeiramente, eu acho que isso não aconteceria no Brasil, porque a população aqui no Brasil é uma população que está se tornando cada vez mais pró-vida, cada vez mais atenta a essas questões, e temos também um precedente positivo, ou seja, em 2005, o referendo sobre as armas, a vitória, mesmo se em 2005 não existiam redes sociais, não existia YouTube, aquilo que estamos fazendo aqui hoje era ficção científica, a extrema mídia, obviamente, foi para cima, e o governo era o governo Lula, por sinal, perderam de forma retumbante, quase 70% dos brasileiros votaram para garantir o direito de poder comprar armas. Então, acho que isso, o primeiro ponto, seria um possível desfecho. Então, há esperança também em caso de referendo. Mas ponto número 2, mesmo que, como na Itália, puder ganhar a possibilidade, infelizmente, de abortar, o que aconteceu na Itália nos últimos 30 anos, mais de 30 anos, 32 anos, 42 anos, aliás, aconteceu que os médicos se recusaram. Aconteceu que os médicos que têm o direito de ser objetores de consciência, ou seja, de não ser obrigados a assassinar um ser humano, no caso de um feto, eles simplesmente começaram a se recusar a aplicar o aborto, porque lá é o SUS que faz isso, e eles começaram a não querer fazer isso. Ou seja, mesmo hoje sendo legalizado na Itália, sendo legalizada essa prática, não é possível, de fato, realizá-la, porque não há médicos que aceitem esse tipo de procedimento cirúrgico. Então, 95%, se não me engano, a última estatística que eu li alguns anos atrás, médicos italianos se recusam a abortar, ou melhor, a trabalhar para o aborto. Então, só para complementar com a Paula, também tenho o mesmo receio da Paula, mas tem um pouco mais de esperança no povo brasileiro e também naquilo que já vimos no passado e naquilo que pode acontecer no futuro com a classe médica aqui também.